Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Antes de começar a gravação deste vídeo, gostaria de dizer que nós vamos gravar hoje o capítulo 5 de Romanos. O capítulo 6 em diante já está lá no YouTube, até Apocalipse, ok? Então, a partir de amanhã, eu vou gravar o Antigo Testamento, começando lá por Gênesis, né? Que é o primeiro livro do Antigo Testamento. Romanos 5 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só
muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, neste capítulo, ele enfatiza, ele repete várias vezes, né, dizendo que do mesmo jeito que pelo pecado de Adão, nós passamos a ser mortais, né, e a partir dali, depois que o ser humano fosse morrendo, pronto, não tinha mais como ele se reconciliar com Deus, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho em substituição aos animais que eram sacrificados para que o pecado do seu dono fosse perdoado, né? Então Jesus tomou o lugar daquele animal e passou a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e por ele nós somos feitos justos. Não que nós nos justifiquemos a nós mesmos, não, mas pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Veja que ele não diz todos serão feitos justos, não. Muitos serão feitos justos. E essa justificação não vem de nós, porque nós não conseguiríamos nos tornar justos, mas Jesus, que pagou o preço pela nossa justificação, ele sim era justo, é justo e sempre será, né? E nos garante a salvação. Basta apenas que nós nos arrependamos dos nossos pecados, peçamos perdão a Ele e sigamos a Ele, dizendo não para nós mesmos e sim para Jesus, para que tenhamos assim a vida eterna. Então agora você, para ver o capítulo 6 de Romanos, você vai lá no meu canal, Crescendo em Deus, e aí você vai acessar o 6º capítulo em diante até Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.